Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Primeiro-Ministro. A apresentação do programa do Governo e a sua intervenção aqui hoje como Primeiro-Ministro de Portugal não são formalidades. São a expressão e a concretização no Parlamento da vontade livre e democrática do povo português. O povo português foi às urnas, falou e disse de uma forma clara duas coisas. Disse que o caminho trilhado pelo anterior governo devia prosseguir, ainda que num contexto de maior compromisso interpartidário, e disse que o Dr. Pedro Passos Coelho era o escolhido do povo para ser Primeiro-Ministro. O Dr. Pedro Passos Coelho está aí sentado com a legitimidade plena, com a autoridade política que o povo soberano lhe atribuiu. O Dr. Pedro Passos Coelho está aí em primeira análise, não porque estes 107 deputados do PSD e do CDS que aqui estão o escolheram, nem tampouco porque o Sr. Presidente da República o escolheu. Quem o escolheu acima de tudo foram os portugueses, foi o povo e, repito, de forma livre e democrática. E o Dr. António Costa, que foi escolhido em eleições primárias, as tais que eram as primeiras e as únicas, para ser candidato a Primeiro-Ministro, nem sequer foi para ser secretário-geral do Partido Socialista, foi para ser candidato a Primeiro-Ministro, está aqui sentado ao lado, e bem, na mais representativa das bancadas da oposição, no lugar que também o povo quis que estivesse. Foi o povo que o sentou aí. O povo falou, o povo escolheu e o povo decidiu. E é verdade, o Dr. Pedro Passos Coelho ganhou e o Dr. António Costa perdeu. Um ganhou e outro perdeu. E nenhum dos dois foi por pouquinho. Nenhum dos dois ganhou ou perdeu por pouquinho. Foi uma vitória folgada, com uma diferença clara e inequívoca. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não há ninguém com mais legitimidade ou com mais autoridade democrática para se sentar aí na cadeira onde Vossa Excelência se encontra. Nós sabemos que o atual Partido Socialista e o Dr. António Costa não concordam com isso. Nós sabemos. Aliás, o Dr. António Costa, repito, candidato a Primeiro-Ministro derrotado nas urnas, acha que fazendo arranjinhos com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com os Verdes, pode, e pior do que isso, acha que deve adulterar a vontade do povo. Senhor Primeiro-Ministro, estou há 13 anos a exercer funções neste Parlamento e há 22 a exercer funções políticas. Nunca, é verdade, ouçam bem, nunca vi em Portugal alguém que não tivesse vergonha de querer governar perdendo eleições. Nunca vi em 2 décadas de exercício político alguém que quisesse governar perdendo eleições. Nunca vi ninguém que quisesse derrubar o governo escolhido pelo povo, mesmo antes de esse governo ter começado a executar o seu programa. Mas diz o Dr. António Costa, tenho a mesma legitimidade para formar já governo que o Dr. Pedro Passos Coelho teve há 4 anos, quando fez uma coligação com o CDS. Isto é pura desonestidade política e intelectual. Em 2011, Pedro Passos Coelho ganhou as eleições. Em 2015, António Costa perdeu. Onde é que está a semelhança?
Em 2011, o povo escolheu Pedro Passos Coelho para ser Primeiro-Ministro. Em 2015, o povo não escolheu o Dr. António Costa para ser Primeiro-Ministro. Onde está a semelhança? Em 2011, o PSD vencedor fez uma coligação de governo e de incidência parlamentar com o CDS-PP. Em 2015, o PS perdedor parece querer fazer 3 contratos bilaterais com 3 partidos. Onde é que está a semelhança? Em 2011, os programas eleitorais do PSD e do CDS-PP foram sufragados. Eram próximos, eram mesmo até complementares, mas eram seguramente conciliáveis. Em 2015, os 4 programas que se querem agora juntar são muitas vezes antagónicos, contraditórios e de conciliação duvidosa. Onde é que está a semelhança? Senhor Primeiro-Ministro, o povo espera de si que governe com responsabilidade, com realismo, com humildade, mas sobretudo com respeito pela sua vontade e com respeito pelos enormes sacrifícios que teve de fazer nos últimos anos. O PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes, é óbvio que são partidos respeitáveis e que representam soluções políticas que, no geral, estas bancadas e aquele governo não podem acompanhar. Mas o Partido Socialista não. Temos muitas divergências, de facto, mas temos alguns pontos onde não é difícil termos compromissos e haver conciliação. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, por que não tentam os socialistas, o Partido Socialista de hoje, por que não tenta fazer aquilo que sempre se fez na história da nossa democracia? A convivência, por exemplo, de 1983, ou de 1995, ou mesmo de 2009, 2011. Repito, a convivência, a simples convivência e o respeito também pelos resultados eleitorais. Eu não quero condicioná-lo, Sr. Primeiro-Ministro, à resposta a esta pergunta, mas também não resisto a dar-lhe aqui 2 ou 3 linhas de apreciação, são as minhas. Será porque nessas 3 alturas, em 1983, em 1995 ou em 2009, quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista e quem era o Primeiro-Ministro indigitado era do Partido Socialista? É por isso que hoje não são capazes de estar à altura dessa convivência? Porque só estão à altura dessa convivência quando é o Partido Socialista a ganhar eleições com maioria relativa e o Primeiro-Ministro indigitado? O secretário-geral do Partido Socialista? É uma hipótese. Será porque o PS do Dr. António Costa é diferente do PS do Dr. Mário Soares? Ou é diferente do PS do engenheiro Guterres? Ou é mesmo diferente do PS do engenheiro Sócrates? Será por isso? É uma segunda hipótese. Se calhar temos um PS diferente. Hoje não sabíamos. Ele até era muito próximo do ponto de vista programático. Mas do ponto de vista da postura política, da ação política, parece que é muito diferente. Será uma segunda hipótese. Ou então, eu vejo ainda uma outra hipótese, que tem a ver, de facto, também com as características individuais das pessoas, embora estejamos a falar daquilo que é a sua ação política. E é nesse contexto da ação política. Mas uma terceira hipótese é porque, de facto, o Dr. António Costa é muito diferente do professor Carlos Mota Pinto, do professor Rui Machete, do Dr. Mário Soares, ou mesmo, perdão, eu não disse Mário Soares, queria dizer do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Foi um equívoco. Será que o Dr. António Costa é também muito diferente do professor Marcelo Rebelo de Sousa, ou mesmo da doutora Manuela Ferreira Leite, ou do Dr. Pedro Passos Coelho? Deve ser por isso, porque, de facto, Carlos Mota Pinto, Rui Machete,
Marcelo Rebelo de Sousa, Manuela Ferreira Leite, Pedro Passos Coelho estiveram na posição do Dr. António Costa, mas fizeram o contrário daquilo que o Dr. António Costa quer fazer ao país. E é a pensar no país, Sr. Primeiro-Ministro, a pensar nos efeitos para a vida das pessoas, sobretudo daquelas que mais sofreram estes anos para ultrapassar as dificuldades, que eu lhe pergunto, o que é que estará por trás de tudo isto? O que é que está por trás deste novo Partido Socialista e o que é que está por trás desta ambição desmedida e desta irresponsabilidade de não respeitar a vontade livre e democrática do povo português?